Bom dia, queridos. Shalom, graça e paz. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que esse 29 de setembro de 2020 seja um dia de conquistas, seja um dia de crescimento. Que de maneira alguma esse dia venha findar sem que você se torne uma pessoa melhor. Amém? Eu quero mais uma vez aqui, através dos nossos vídeos, através dos nossos devocionais, deixar uma palavra para o seu crescimento, para a sua edificação. A palavra sobre a qual vamos meditar neste dia de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso de número 9 ao 13, que fala da tão conhecida, tão famosa oração do Pai Nosso. Se nós pegarmos ali o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Jesus ele dedica todo um tempo a nos ensinar acerca da nossa vida de oração. Como devemos orar, quais as circunstâncias que devemos orar, né? Qual que é o ambiente propício para a oração e principalmente como devemos orar. E aqui na oração do Pai Nosso, Jesus ele estabelece um princípio maravilhoso, que é o princípio do perdão. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre o perdão. Eu quero falar um pouquinho sobre essa chave, né? Essa chave é poderosa, capaz de abrir várias portas no mundo espiritual. O perdão, ele é libertador. Por quê? Porque o perdão, ele me liberta de mim mesmo. Ele me liberta do outro, né? Ele me liberta da raiz de amargura. Se nós pegarmos ali no livro dos Hebreus, no capítulo 12, no verso de número 14, finalzinho e também 15, nós vamos ver o autor do livro dos Hebreus falando sobre raiz de amargura. Uma raiz de amargura, ela nos priva da graça de Deus e ela contamina os que estão em nossa volta. Ou seja, a falta de perdão que gera a raiz de amargura, ela pode me privar da graça de Deus e ela pode contaminar as pessoas que estão em minha volta. Ela pode criar uma cadeia não apenas para mim, mas para aqueles que estão em minha volta. Amém? Por isso é tão importante o perdão. O perdão é uma dádiva daqueles que realmente nasceram de novo, daqueles que são nova criatura em Cristo Jesus. Não tem como eu ser uma nova criatura, e aí a gente precisa lembrar que lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, diz que aquele que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz novo. Não tem como eu ser uma nova criatura, não tem como eu ser alguém lavado e remido no sangue do Cordeiro e não conseguir perdoar. Todos aqueles que nascem de novo, todos aqueles que são de fato novas criaturas em Cristo Jesus, eles não têm dificuldade para perdoar. Sabe por quê, querido? Porque o perdão, ele é a base da nossa salvação. O perdão é a maior prova que eu posso dar de que eu realmente entendo e de que eu realmente creio na obra do Calvário. Porque o perdão é a base da obra do Calvário. Porque é ali no Calvário que eu e você, que éramos réus confessos, que já estávamos condenados, é ali que nós obtivemos o nosso perdão. É ali que nós obtivemos a nossa absolvição. Nós somos absolvidos ali no Calvário, através deste instrumento, através do perdão. Então o perdão é a base da nossa salvação. O perdão é a maior prova da eficácia da obra do Calvário. E quando eu perdoo alguém, querido, eu não perdoo pelo que a pessoa é, pelo que a pessoa fez ou deixou de fazer, pela extensão do dano que ela me causou, mas eu a perdoo, aleluia, pela extensão da graça liberada ali na cruz, pela extensão da graça liberada no Calvário. O problema é que as pessoas, elas acreditam que para perdoar, elas têm que olhar para o ofensor. Não, eu não posso olhar para o ofensor na hora em que eu vou liberar o perdão. Eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que olhar para a cruz. Eu tenho que olhar para Cristo, para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Aí eu consigo perdoar. O perdão, queridos, ele é a vitória da humildade sobre o orgulho.
Porque, na verdade, a nossa dificuldade em perdoar está no fato de que para perdoar nós temos que abrir mão do nosso orgulho, de que para perdoar nós temos que abrir mão da nossa vaidade, muitas vezes da nossa autoestima, e nós somos extremamente preocupados com o que os outros pensam a nosso respeito. Nós somos extremamente preocupados com a nossa imagem. A nossa vaidade e o nosso orgulho nos impedem de perdoar. Então, quando eu consigo perdoar, é uma vitória da humildade sobre o orgulho. Perdoar é vencer o orgulho, perdoar é vencer a vaidade, perdoar é negar a si mesmo e declarar o amor de Cristo através da cruz, declarar o perdão de Cristo através da cruz. Não existe cristianismo sem perdão. O perdão, ele é a base do cristianismo. É nisso que se baseia o cristianismo, o perdão de Deus para o homem através do seu Filho, o justo morrendo pelos pecadores. Se você vê, o perdão, ele é a condição. Perdoar, queridos, não é um sentimento, pastor, mas eu não estou sentindo de perdoar. Sabe qual que é o problema? Você não entendeu ainda o que é perdão. Perdão não é um sentimento, perdão é uma ordenança, e não perdoar é tão pecado quanto matar, quanto adulterar, quanto fornicar, quanto se prostituir. Não perdoar é pecado, porque o perdão é uma ordenança. Nós devemos perdoar uns aos outros, assim como o Pai Celestial nos perdoou. Na oração do Pai Nosso, que é o nosso modelo de oração, é a nossa base de oração, é com base nela, é com os princípios ensinados, apregoados no Pai Nosso que nós devemos orar. Está escrito: perdoai as minhas ofensas, enquanto eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Na medida em que eu perdoo os meus agressores, na medida em que eu perdoo aqueles que me ofenderam, na medida em que eu perdoo os meus devedores, assim eu receberei o perdão do Pai Celestial. Então perceba que o perdão, ele é uma condição para que nós sejamos perdoados. Eu jamais serei perdoado, e não se iluda, queridos. Nós temos muito, aleluia, a sermos perdoados. A nossa dívida é grande, ela era muito grande, nós jamais poderíamos pagar a nossa dívida. Romanos 3,25 diz que todos pecaram. Nós estamos ainda muito longe, muito aquém do padrão celestial, do padrão divino. Mesmo não querendo, nós pecamos. O apóstolo São Paulo, o grande apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, o pai das missões, ele disse: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço. Querido, mesmo quando eu não quero pecar, eu peco, porque o meu padrão ainda está muito distante do padrão celestial. Então, mesmo não querendo pecar, eu peco. Paulo disse: o bem que eu quero eu não consigo fazer. Então, a todo tempo eu estou ali cometendo pecados, eu estou ali entristecendo o coração de Deus, e ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus, ai de mim se não fosse o perdão de Deus. Então, se o perdão é tão imprescindível para a minha vida, por que não estender esta mesma ferramenta, essa mesma chave que é imprescindível para mim, para o meu relacionamento com Deus, para a vida de outros? Que você possa refletir sobre isso, que você venha através desse vídeo entender que o perdão é um código do reino, é um código de conduta do reino. Quem é cidadão do reino, perdoa. O perdão é uma marca, é uma característica, é um hábito daqueles que nasceram novamente, é uma prova inequívoca do novo nascimento. Quem nasce novamente, quem se torna nova criatura em Cristo, não tem dificuldade para perdoar, consegue perdoar. O perdão, aleluia, é uma prova de que eu entendi a obra do Calvário. O perdão, aleluia, é o maior benefício liberado ali na obra do Calvário. Então, que nessa manhã de hoje você consiga ser envolvido pelo poder libertador do perdão. Ora labandaragachuri andarai, urebacotorobarabalabassuri andarai alabassúbia. Quem perdoa ama mais, querido. Quem perdoa fica mais leve.
Quem perdoa, aleluia, consegue viver o fruto do Espírito, consegue sentir essa paz que, segundo o apóstolo São Paulo, excede todo entendimento, guarda as nossas mentes e corações. Por isso, nesta manhã de hoje, receba esta palavra sobre perdão, seja ministrado sobre perdão, você receba a cura para a sua alma. Quem perdoa, as pessoas que liberam perdão, são pessoas curadas, são pessoas restauradas na sua alma, no seu relacionamento, na geografia da sua alma. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Um mega beijo no seu coração, aqui do pastor Washington Muniz, e a gente segue aqui fazendo os devocionais, os vídeos, para que você seja abençoado, para que a cultura do reino ela seja expandida, propagada, em nome de Jesus. Deus abençoe.